Muito boa tarde para todos. Estamos novamente na segunda edição, Verdade que Liberta, aqui com o pastor Aurélio, servo de Deus, e estamos localizados aqui em Londres, Mitchell Eastfield. Quem sai de Vitória tem o trem Mitchell Eastfield. Quem sai de Clapham Jones também Mitchell Eastfield. Os nossos cultos às 11 horas. Portanto, nós trazemos para todos aqueles que estão nos escutando um tema intitulado O Cristão e a Tradição. Portanto, a Bíblia diz em 2 de Coríntios, no seu capítulo 15, no seu capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pastor Aurélio, o que é que explica? Será que a pessoa, quando aceita Jesus, continua com a tradição nos seus ombros? Boa tarde, pastor Lino. Boa tarde a você que nos escuta e nos vê por esse meio. Eu posso definir por palavras minhas, de uma forma sucinta, essa questão. Tradição são hábitos, costumes herdados pelos nossos ancestrais. Falando concretamente de nós africanos, foram 500 e poucos anos de colonização. E durante esse tempo todo, houve bons e maus hábitos, houve boas e más práticas, e algumas delas até converteram em tradição. Como acabou de dizer, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, se aceitamos Jesus como nosso Salvador, claro, aceitamos Jesus como nosso Salvador, as coisas não são no estalar de dedos que as coisas se resolvem. Nós, quando viemos a Jesus, viemos com as tradições, claro. Okay. E é possível uma nação, um povo, uma pessoa ser mudada dessas tradições antigas só porque aceitou a Jesus? Sim, a tradição, ou seja, o país vive de tradição. A nação tem suas tradições. Uma família tem sua tradição, um bairro tem sua tradição, seus costumes, seus hábitos. Falando de uma forma correta do país, impossível. Mas quando a mulher aceita Jesus, ou voltando um pouco atrás, ele diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Falando concretamente da igreja, o homem e a mulher quando aceita Jesus, ele passa a compreender e a entender os princípios bíblicos. E as tradições demais elas vão ser banidas com o conhecimento e a luz do Evangelho. Ok. Então eu entendo de que a palavra de Deus é o único caminho para transformar as nossas vidas. É aquilo que Jesus dizia, venha o reino. Jesus não veio instituir a religião, mas ele veio instituir o reino de Deus entre os humanos. Corretíssimo. Ok. E como distinguir a boa e a má tradição? Isso alguém disse um certo dia que a verdade é muito relativa. Essa tem uma dose de verdade. Porém, aprendemos na Bíblia que a verdade é uma pessoa. Jesus certo dia dizia, e ele diz a todos nós ainda hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mais adiante ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, viemos carregados com os nossos problemas, nossas inquietudes. E sobretudo, diz a Bíblia, sobrecarregados de pecado. E tudo que desagrada a Deus. E uma dessas coisas é a tradição errada. O tempo é pouco, poderíamos distinguir agora entre a má e a boa prática. As boas práticas são aquelas que nos trazem paz. Aquela que nós estamos fazendo algo em que podemos entender que Deus, se Deus estivesse aqui, faríamos também. Boa tradição, assim, ouvir a palavra de Deus. Boa tradição, cumprir os mandamentos de Deus. Boa tradição, fazer o que é correto. Boa tradição, andar de acordo com a palavra de Deus. Podia aqui tecer várias considerações sobre as boas práticas, o que é uma boa tradição. Ok, então, e aquelas pessoas que vão, por exemplo, eu vou fazer um jejum 3, 4, 5 dias, porque o meu esposo, ele está complicado, enfim, porque eu entendo, através do testemunho, a boa maneira da esposa ou do esposo pode fazer converter a uma outra pessoa. Vai no mar, depois tem que amarrar um pano vermelho, tem que vir com sal. Eu penso que Jesus não nos ensinou isso, Jesus facilitou as coisas, não é? Corretíssimo, pastor. E essas tradições assim,
O que é que diz? Infelizmente, e como diz, eu posso até ler aqui em João, capítulo 6, versos 32, capítulo 8, 20, verso 32, Jesus diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, as pessoas quando vêm a Jesus, como eu dizia no início, vêm carregadas das suas tradições e não querem ser libertos. O Evangelho liberta o homem. E como nós, as pessoas vêm carregadas das suas tradições, seus princípios, suas culturas, querem levar... Alguém contou uma história, passa a redundância, que uma senhora vinha carregada um grande cesto na cabeça. E o senhor vinha na sua carrinha, quis oferecer boleia à senhora. Ele convida a subir na carrinha, ela sobe para a carrinha, e ele, para o espanto dele, enquanto a viagem, ele olha no retrovisor e a senhora estava sentada na carrinha com a gamela com o cesto na cabeça. Nós devemos despojar, tirar. O Evangelho quer libertar-nos. Infelizmente, a Bíblia fala de jejum, sim senhor. A Bíblia fala de oração. A Bíblia fala de princípios que ajudam a nossa conduta. Um certo dia, os discípulos oraram por um menino e ele continuava doente. Jesus, quando chegou, disse: olha, há caixas de demônios que só saem com oração e jejum. São princípios, essa é uma boa tradição, em que a igreja, em consonância com o pastor e os seus membros, são convidados a ter um período de oração com um certo objetivo. Agora, de uma forma lateral, de uma forma isolada, querendo fazer o que almeja o nosso coração, as coisas não funcionam. Precisamos ser orientados por Deus, não fazer a nossa maneira, porque fazer a nossa maneira já fazíamos outrora. Hoje temos princípios bíblicos a seguir. Ok, então para você que está a escutar, a palavra de Deus é a bússola de orientação de todo ser humano. Não aceita a invenção humana. Jesus dizia: vá, a tua fé te salvou. Nada de sal, nada de pano preto, vermelho. Isto são manobras para tentar distrair as pessoas, porque quem liberta é a palavra. Amém. Porque a palavra tem todo o poder. Quando você lê a palavra, é Deus. A palavra não é, a palavra de Deus é a voz de Deus para Amém. O ser humano. A palavra liberta, a palavra transforma. Você lê a Bíblia, ora, faça jejum e você vai sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. A sua vida não será a mesma, porque você tem a palavra de Deus no coração. Não é só que Davi dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Obrigado, e Deus rica e poderosamente lhe possa abençoar. Pastor Aurélio, pode fazer uma oração curta? Amém. Nós estarei orando ao teu favor para que Deus possa realmente libertar a sua família, libertar o seu coração, libertar aquilo que você traz como carga, porque Deus pode assim. Obrigado, Pai de amor. Obrigado, Senhor dos céus e da terra. Obrigado porque tu nos concedes o privilégio de conhecer-te como nosso Senhor. Eu oro agora para que tu possas libertar todos aqueles que de uma forma ou de outra estão amarrados em pecados, delitos e tradições. Espírito Santo, toma conta dessas vidas. Liberta e faça a tua obra, Senhor, nesses corações agora. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima edição.